Sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, 22 de maio de 2006. Declaro abertos os trabalhos da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do segundo ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Das margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesa está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe a assinatura dos vereadores presentes, validando a mesma. Aquela embuia que ele falou aquela noite aqui. Esse dólar, vai fazer a doação. Só fazer o projetinho. Aprovada a ata, essa presidência solicita ao primeiro secretário dessa casa, vereador Fernando Borer, para que proceda
A leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios, capítulo 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Correspondências recebidas. Da PADAF, Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, de número 51/2006, encaminhando a prestação de contas do convênio com a Ação Social da União da Vitória e a PADAF, referente ao mês de março de 2006. De diversos, do número 14/2006, da Ansulpar, convidando para a reunião a realizar-se no dia 24 de maio de 2006, às 19 horas, no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, para tratar sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento regional. Ofícios do Executivo, de número 608/2006. De número 608/2006, encaminhando o relatório de atividades realizadas no mês de abril de 2006 pelas secretarias e autarquias e fundações municipais. De número 648/2006, encaminhando o projeto de lei 26/2006 para apreciação. De número 446/2006, encaminhando o projeto de lei 12/2006 para apreciação. De número 631/2006, encaminhando o projeto de lei 25/2006 para apreciação. De número 626/2006, encaminhando o projeto de lei 24/2006 para a devida apreciação. Matéria do Legislativo. Anexos ao projeto de lei ordinário 23/2006, dispõe sobre a concessão de bolsa de estudos através do recolhimento de ISS e outras providências. Emenda número 1 do projeto de lei ordinário 23/2006, de autoria do vereador Fernando Boer, suprime a parte do artigo 6º. Indicações de número 108/2006 do vereador Gilmar Jarenchuk ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras do município providenciar a construção da Boca do Lobo, que já tem à espera junto ao bueiro pronta, faltando apenas a sua conclusão na rua Adolfo Alves dos Santos, de frente à residência 645 no bairro São Brás, onde populares reclamam do mau cheiro que diariamente prejudica a saúde no modo geral. De número 109/2006 do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras do município providenciar a recuperação da estrada do Rio Vermelho nas proximidades da propriedade do senhor Herbert Neumann, onde urgentemente se faz necessário o patrulhamento e colocação de pedra brita, haja vista que além dos munícipes com seus veículos até o ônibus escolar encontra dificuldades para transportar os alunos. De número 110/2006 do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras do município providenciar a eliminação das depressões existentes na rua Gabriel Bugai, esquina com a rua Coronel Amazonas, onde a pista de rolamento encontra-se danificada e certamente com pouca mão de obra o problema estará resolvido. De número 111/2006 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito municipal para que determine uma urgente reurbanização na Avenida Paula Freitas com limpeza, pintura de faixas, ajardinamento e sinalização adequada para que tenhamos maior tranquilidade ao transitar naquela via pública, além de um visual apresentável para o nosso populoso distrito de São Cristóvão. De número 112/2006 do vereador Gilmar Jarenchuk ao senhor prefeito municipal para que determine ao órgão responsável proceder à colocação de luminárias na rua Fernanda Meck, imediações do número 191 no bairro São Brás, onde encontra-se em total escuridão, causando temores aos moradores e transeuntes, sendo que no local encontra-se um ponto de ônibus, escola e o posto de saúde. Ofício de número 170/2006, Gabinete do IBAMA Paraná, do dia 22 de maio de 2006, ao ilustríssimo senhor Ursenbach, prefeito municipal da União da Vitória, e ilustríssimo senhor Sérgio André Coves, presidente da Câmara de Vereadores da União da Vitória. Assunto: doação de madeira. Senhor prefeito, informamos a vossa senhoria que o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, dispõe de 328 metros cúbicos de embuia cerrada passíveis de doação. Caso o município tenha interesse no produto, deverá apresentar projeto para emprego do referido material, com o que será embasada eventual doação.
O material é constituído por peças de comprimentos diversos conforme a relação anexa. O material obrigatoriamente deverá ser empregado de acordo com o projeto, sendo vedada terminantemente sua conversão a qualquer título, podendo somente ser adequado. O projeto para emprego do material necessariamente deverá representar um ganho ambiental, como, por exemplo, a retirada de famílias de área de preservação permanente e sua respectiva recuperação, sendo que a execução do projeto será verificada pelo IBAMA. Abaixo apresentamos uma relação de itens que deverão ser atendidos para doação. A. Relação de bens solicitados. B. Plano de utilização dos bens solicitados. C. Cópia do CNPJ. D. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, FGTS. E. Prova de regularidade junto ao Tribunal de Contas da União e do Estado. F. Prova de regularidade junto à Receita Federal. Em trânsito, 22 de maio de 2006, União da Vitória, atenciosamente, Superintendente Substituto do IBAMA, Paraná. Assinado Hélio Sidol. Final do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os requerimentos serão despachados à ordem do dia, quando serão discutidos e votados. E os projetos que derem entrada nessa Casa de Leis serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário vereador Fernando Borer para que informe se existe algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Sim, senhor presidente. Pela ordem, Gilberto Francisco Brits e Júlia Dilson Pires. Pela ordem, com a palavra o vereador Gilberto Brits. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, em especial eu gostaria de destacar nesta noite a presença da diretoria da Escola Estadual Giuseppe Bugatti, no Piamarte, o seu diretor Arlindo Dalazuama, a professora Ivanilde Zaborowski, que leciona História, e os alunos da primeira série e segundo grau que estão num projeto Cidadania. Para nós, vereadores, é importantíssima a presença de vocês. A gente torce para que realmente esse país tenha, através dessa juventude, do conhecimento de vocês, a força de que todos nós precisamos. E é só com cidadania, com muita luta, com muita garra, a gente vai poder fazer esse país crescer. Muitos dizem: ah, mas esses políticos não fazem nada, ah, esses políticos roubam, ah, esses políticos são corruptos, ah, esses políticos são ladrões. Realmente, tem bastante. Mas nós queremos ser um exemplo das coisas melhores. E através de vocês analisando, de vocês tendo conhecimento, de vocês participando, é que a gente pode realmente crescer. E eu tenho certeza, como todos nós os vereadores que aqui estão, também tenho certeza de que no futuro, um de vocês pode estar aqui também representando a nossa população. E tenho certeza de que farão sucesso. É muito importante a gente lutar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso Paraná e pelo nosso Brasil. Teremos dificuldade imensa nesses próximos 40, 50 anos, e vocês serão o futuro do nosso país. Por isso que é importante a participação e nos alegra e nos envaidece. Tenho certeza que vocês saberão, através do conhecimento dos seus professores, trabalhar realmente pela nossa pátria. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de comunicar da eleição da Cansul, nesse sábado, horário previsto para as 10 horas, em primeira votação e em segunda votação, 10h30, a eleição deverá ser até as 11h30 e a posse será marcada de comum acordo entre todos os vereadores. Quero dizer que votam e votarão os municípios de São Mateus do Sul, União da Vitória e Bituruna. E eu tenho certeza que depois dessa eleição, de composição que vai haver nessa 1 hora, a gente deverá fazer um grande trabalho de recomposição da Cansul. Na verdade, as coisas se complicam. Nós estamos sentindo também que Ansulpar já passa por um problema sério, que a gente tem que torcer de que os prefeitos realmente se engajem e possam fazer um trabalho de força. Temos dificuldade. Às vezes, a falta de diálogo faz com que a gente divida e não consiga realmente trabalhar naquilo que nós queremos. Eu estava dizendo da participação política nos processos que convergem no crescimento da nossa região. E vejo os assuntos que a gente discutia. Antigamente, União da Vitória tinha uma força muito grande política.
nós tínhamos cidade como Irati e Palmas, pertenciam à 4ª delegacia da Fazenda. E isso era uma coisa importante, porque municípios do porte de Irati e Palmas estavam subordinados politicamente ao grande centro de Vitória. Por força política também, nós perdemos. Palmas quis se distanciar de União da Vitória e congregou para o sudoeste do Paraná, fazendo ligação com Pato Branco e Francisco Beltrão. E Irati, por sua vez, também quis crescer, também quis fazer sua expansão e se ligou à Ponta Grossa. Na verdade, são forças políticas que brigam para que isso aconteça. E, na verdade, enfraquecem a região e as coisas complicam. Eu vejo que as finalidades políticas são boas. Haverá um ciclo de debate promovido pela ANSUPAR e pela sociedade civil organizada de União da Vitória, e a gente tem que discutir e trazer nesta casa discussões para que a gente possa começar a amadurecer o processo, de mais uma vez começarem o ciclo de debates. Há quem diga que as coisas acontecem por aí. Eu até concordo. De repente as coisas aconteceram para o hospital regional, para o hospital São Brás, para a maternidade, em função de debates, e que ali localizaram-se. Temos a hemodiálise hoje, no regional, temos uma maternidade bem estruturada, na Associação da Maternidade, temos o Hospital do Câncer no São Brás. Luta da comunidade, mas também, aí sim, com grande participação política. Isso precisa ser bem dito, porque de repente a gente sente de que a própria sociedade não quer o envolvimento político, mas ela procura, não só nós vereadores, como deputados e governadores, para tudo que precisa. Talvez até a comunidade não queira agradecer. Vou citar aqui um exemplo, projeto de lei do ex-prefeito, atual vereador Fernando Bore, com relação à faculdade de Uniguaçu. Na obtenção e aprovação por todos nós vereadores, na obtenção de um desconto do ISS em reversão de bolsa de auxílio escolar. Discutimos, e eu fui um dos que achava que, de repente, e agora, já era hora de cessar, em função de que nós tínhamos já atingido todo o potencial de ajuda àquela faculdade. Mas também, mercê de um trabalho do próprio proponente Fernando, com mais vereadores, há um redutor de 50%, 40%, e eu acho salutar. Se uns queriam o termo, outros acham o percentual. E isso só nasce dos debates e das discussões. Porque senão é tudo ou nada. É voto um, é voto contrário. Não. Há que ter a discussão para que a gente possa crescer. Nesse ciclo de debates, a gente realmente quer que as coisas aconteçam. E mais importante, o que aconteceu nessa casa foi a discussão com o diretor do IBAMA, para que realmente as pessoas que comandam a Vitória, não só a nível político, mas a nível empresarial, possam sentir o que será o nosso futuro. E o que vai ser o nosso futuro? O que faremos nós? Quem vai resolver o nosso futuro? De repente, trabalharemos e erramos politicamente. Quem disse que o governador vai ser nosso, que vai olhar para a Vitória? Quem disse que elegeremos deputados que nos ajudarão? Nós, como o país todo, nós precisamos de desenvolvimento, crescimento e emprego. Nós sabemos que o setor universitário é importante para a Vitória da região. Quanto mais cursos nós tivermos, quanto mais professores, quanto mais gente trabalhando, nós temos, a nível de educação, um grande empregador. E o poder político está envolvido nisso. O que seria da UNC em Porto União se lá não tivesse ocupado um espaço de um órgão público, de uma escola que lá estava? Teria condições a UNC de se instalar? Dificilmente. A Uniguaçu, e que nós, vereadores, também aprovamos o convênio, num prédio que era do Senai, dinheiro nosso, do povo nosso, do nosso operário, cedemos, incomodado para a Uniguaçu, para que ela usasse aquele terreno. E está ocupando. O orgulho nosso, que é a FAS, que é uma faculdade municipal, crescendo a olho visto, uma sala de aula por mês, um crescimento fabuloso, empregando gente. E talvez seja por aí o desenvolvimento da Vitória. Agora, é importante de que a gente saiba que nós estamos numa região altamente madeireira, que nós dependemos disso e dependemos que haja uma reestruturação toda. E nós todos, vereadores, já sentimos o que é discutir União da Vitória, o que é discutir a nossa região. Quem vai trazer indústria? Quem vai buscar emprego? Todos os municípios querem, todo o Paraná quer e todo o Brasil quer. E é por isso que nós, políticos, temos que estar aliados à nossa comunidade, com os nossos empresários e com aquelas forças
que querem realmente motivar o crescimento. As coisas são difíceis. Eu falava hoje ainda com o Dago Alfredo, presidente da sede Copré, e dizia a ele: Dago, veja como é coisa difícil. Na enchente de 83, você começou com a sede Copré. 23 anos depois, você conseguiu consolidar um órgão que pode ajudar a gente. Não só nas cheias, mas também nas secas e também na briga com o Copel, com o Sanepar, para cuidar da nossa mata, do nosso rio, da nossa água e da nossa energia. 23 anos. Não é a curto prazo que nós todos resolveremos a situação de União de Vitória da região, mas é com muita luta e com muito compromisso. E é por isso que eu quero cumprimentar os nossos vereadores, dizendo que eu sei da certeza de cada um trabalha. Tem agora a visita a Brasília do Júlio Adilson Pires com o Marcos Borracha Caos, autorizados pelo nosso presidente Sérgio de Cróvis, junto com o nosso prefeito, na busca e na procura de melhorias para a nossa Bento Munhoz da Rocha Neto. A gente sabe que é difícil, viu, Pires, viu, Marcos, mas a gente sabe que a gente tem que estar lá, que a gente tem que lutar. De repente, o nosso povo diz, mas o que adianta? Já fomos 10 vezes a Brasília. Nós teremos que ir 50 vezes a Brasília, não uma só. Nós temos que não esmorecer em nenhum problema. Eu sei da angústia do vereador Castilho com a segurança pública que era defendido pelo nosso ex-presidente do Conseg, e dizia ele na saída da segunda-feira: Castilho, Jair e Gilmar, nem todos nós temos que ter coragem para defender de frente contra o compromisso da segurança, mas essa Casa de Lei tem que brigar unida pelos bairros e pela necessidade de segurança que nós temos. Nós não teremos medo, nós não queremos ameaça e não tememos medo, mas nós precisamos com essa casa, senhor presidente, lute junto, forte, com requerimento único, na busca, sem medo de enfrentar bandido, ladrão, traficante. Nós precisamos de segurança, nós precisamos a proteção para esses nossos jovens. E nós, unidos como vereadores, e como agora nós estamos tidos, esse ano, eu acho que as coisas estão indo bem na nossa Câmara. Nós estamos num processo de crescimento, de bom discurso, de aprendizado. E tenho certeza que cada um que nós vai representar nesse debate, junto com a ANSUPAR e com a sociedade civil de União de Vitória, poderá representar muito bem. Ter discurso, saber o que é, responder aquilo que vocês, vereadores, vão dizer, não aquilo que eu quero dizer, mas aquele consenso que nós poderemos ter. E só vamos ter consenso se realmente nós discutirmos. Se cada um vier discurso aqui, o Jair, o Cezinha, o Gilmar, o Gordovan, botar sua opinião para que ele tenha um consenso único para essa casa, quando falar, realmente falar consciência de tudo aquilo que nós queremos para o nosso desenvolvimento. Senhor presidente, agradeço a honra, o prazer de dizer que estive em São Paulo, falando com o Flávio Martins, nosso presidente, esperando também definição política do nosso partido, PTB, para a sucessão de presidente e governador do nosso estado. Realmente as coisas ainda estão totalmente definidas a nível de Brasil e a nível de Paraná. Acredito que nos próximos 15 dias futuros a gente tenha definições e realmente daí sim, após a Copa do Mundo, eu acho que nós entraremos numa grande batalha, a batalha da sucessão, a batalha que todos nós, independente de partidos, estaremos na luta, cada um buscando o seu apoio, buscando os seus votos, buscando os seus eleitores. Mas fico contente pela ajuda, pelo auxílio de todos os companheiros em prestar homenagem, e eu tenho certeza de que tudo aquilo que a gente falou semana passada, os companheiros essa semana fizeram um belo trabalho. Agradeço a sinceridade e tenho certeza que não é só ousadia minha, mas é de Vossa Excelência, do Júlio Adilson Pires e outros candidatos também lutam pela busca do desenvolvimento e progresso da nossa região. Quero só dar um cumprimento ao Carlos Henrique Agostini, diretor da Rádio FM 94 da União, pela sua presença, dizer que é importante, um órgão tão importante, estar aqui nessa noite e dizer que a gente realmente tem compromisso, sem medo, mas um compromisso único de crescimento. Muito difícil, nós estamos sofrendo bastante, mas aqui nessa casa nós realmente não estamos esmorecendo, nós estamos cobrando, trabalhando e queremos realmente crescer, com toda a dificuldade do nosso país, mas nós temos certeza que seremos também exemplo para essa juventude que está aí e que realmente vai ser a dona do nosso país. Obrigado, senhor. Agradecemos as palavras do vereador Gilberto Brits. Com toda certeza, o senhor explana aquilo que a maioria ou a totalidade dos senhores vereadores pensam, e mais do que nunca, a Cansul tem que voltar para o município de União da Vitória. Estamos esperançosos, certos da sua vitória, e pode ter certeza que sábado lá estaremos depositando o voto para que o senhor possa realmente sacramentar essa vitória em nome e benefício do município, da região sul do Paraná, em especial nossa Câmara Municipal. Na sequência, com a palavra o vereador Júlio Adilson Pires.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, imprensa falada e escrita. O que me traz hoje a essa tribuna dessa Casa de Lei é a respeito da viagem o qual nós fazemos amanhã, junto com o prefeito Simbac e com o vereador Marcos Calço. Essa viagem a Brasília, nós temos uma audiência marcada para as 13h30 na quarta-feira, no DENIT, em Brasília. E somente está marcado essa audiência porque há 1 mês e meio, 2 meses atrás, nós fizemos um requerimento e comuniquemos ao DENIT do Paraná, a todos os deputados aqui do Paraná e ao deputado federal, a respeito da nossa Bento Munhões, uma das principais avenidas que nós temos hoje em União da Vitória e que hoje não se passa e praticamente quase uma guerra para nós não deixar passar uma carga pesada que está vindo para o Rio Grande do Sul. Essa carreta, ela era puxada por 3 cavalos motor, o qual ela tinha 198 pneus e tinha 380 toneladas. E nós conseguimos reter ela lá no Malão 3 dias. E a empresa veio até a União da Vitória, seus advogados, e entraram com mandato de segurança e ganharam para poder passar, o qual o juiz alegava na época que tem o direito de ir e vir. E essa carreta passou por dentro da nossa cidade, criou bastante problema em todas as ruas onde ela passou, em vários lugares, principalmente no Rocio e no São Basílio Magno, onde ela quebrou calçada, derrubou árvore, derrubou poste, nós não deixamos ela passar enquanto não fosse pago. Mas infelizmente, na Bento, como a Bento Munhões sempre ela foi um problema, e com esse peso, após essa carreta passar pela Bento, a Bento veio cada vez virando em buraco, valetas, e hoje ela praticamente não passa por um lado dela, somente por um dos lados. E nós, há aproximadamente 2 meses, eu tinha feito um requerimento aqui junto com o Gilmar, e até pelo Gilmar ser do Partido dos Trabalhadores e ir para o DENIT, e o nosso presidente ser do Partido dos Trabalhadores. E após esse requerimento, nós, conversando com o prefeito Ussi, nós fizemos na Secretaria de Planejamento, fizemos um dossiê, o qual, na época que essa carreta passou, das 8 da noite, quando começou a passar, até as 3 da manhã, eu acompanhei e tirei várias fotos, principalmente onde ela quebrava, onde ela tinha os problemas. Aí, na época, o prefeito solicitou que eu levasse, me pediu as fotos, e nós fomos até a Secretaria de Planejamento, junto com o Jamar, e nós enviamos a Brasília e enviamos ao DENIT do Paraná. A semana retrasada, esteve aqui em União da Vitória, o coordenador e o superintendente do DENIT do Paraná. Nós tivemos uma reunião de 2 horas no gabinete do senhor prefeito e mostramos novamente as fotos, e ele já tinha o dossiê na mão, e essa semana chegou que foi marcada a audiência em Brasília para quarta-feira, o qual nós vamos estar lá junto com o prefeito, eu e o vereador Marcos Calço. E novamente hoje nós corremos atrás de todas as fotos, porque na época à noite eu tinha tirado essas fotos e depois passei para o jornal da nossa cidade. Hoje também corremos atrás do jornal e amanhã nós vamos levar novamente todas essas fotos, todos os jornal aqui da cidade e o porquê que nós estamos indo lá, para que o DENIT veja se nós conseguimos uma parceria e que a Bento Munhões da Rocha seja recuperado. É de fundamental importância essa obra,
porque nós temos aí já uma mudança no trânsito da nossa cidade, e se nós vamos mudar no centro da cidade, então nós temos que tirar os caminhões pesados, as cargas pesadas de dentro da cidade. E para nós tirar, principalmente da Clorotário Portugal, e para nós tirar da Dom Pedro, onde nós temos várias reivindicações dos moradores, porque as carretas e os caminhões carregados estão trincando várias casas dessas duas avenidas. Me falha a memória, o professor Cordovan entrou com o requerimento pedindo, né, da Dom Pedro, que os moradores tinham também feito a reivindicação, acho que mais outros vereadores. Enfim, eu também fui no próprio domingo ali pedindo pelos moradores da Clorotário Portugal, e nós temos que tirar as carretas, porque na região sul estão as grandes firmas, e nós sabemos que uma carreta carregada aí é 30 mil toneladas, e ela hoje não tem condições de passar pela Bento, ela tem que passar pela Dom Pedro e pela Clorotário Portugal. Então nós estamos aí com uma grande esperança que quarta-feira seja liberado esse recurso, que o DENIT libere, e que a União da Vitória possa ter novamente a Avenida Bento Munhoz da Rocha funcionando, porque principalmente para os caminhões da região sul não tem coisa melhor, porque muita gente pode dizer, mas os caminhões poderiam passar lá. Para quem não sabe, os motoristas vêm de São Paulo e vêm com uma carga de papel velho. Essa carga de papel velho é alta. E, infelizmente, o caminhão vem que nem uma bailarina, porque ela não tem condições de você andar com uma carga de papel alta numa avenida que nem a Bento Munhoz. Hoje, se você botar um caminhão lá com uma carga alta dessa aí, ele vai, sem dúvida, ele vai tombar. Ou uma carga de bobina, a mesma coisa. Então, nós temos que ter a Bento Munhoz para nós poder tirar o trânsito pesado de dentro da nossa cidade. Esperamos que nós tenhamos sucesso, igual tivemos aí quando todos os vereadores abraçaram a questão da BR-153, o qual na época eu era presidente da Cansul, e nós fomos 3 vezes em Brasília, fizemos a paralisação e depois de 2 meses estava pronto. Esperamos e torcemos aí que Deus ajude e que nós possamos também ter sucesso aí, porque é um desejo de todos os vereadores dessa casa e também do prefeito municipal. Segundo, hoje à tarde nós tivemos uma reunião, aproximadamente 1h30, no gabinete do prefeito Ussi, e essa foi a 3ª reunião, que é uma das mais grandes reivindicações da região sul. O que acontece na região sul? Vem de anos e anos que o povo da Limeira e do Jardim Oliveira, que é a divisa, onde se faz a divisa de Porto União e União da Vitória, é a Estrada Velha de Palmas. É muita poeira. Os moradores vêm reivindicando já há muitos anos, e se reuniu uma comissão de Porto União e uma comissão de União da Vitória. E nós tivemos 3 reuniões lá no bairro da Limeira, e também tivemos uma no Jardim Oliveira. Por quê? Que era um problema sério, porque essa rua ela divide União da Vitória e Porto União. Então, depois dessas 3 reuniões, hoje nós saímos da última reunião, aí, da 4ª, muito feliz, porque nós já tinha um primeiro projeto do custo dessa obra, que é um custo alto por ser um bairro. É R$2.300.000. Para um bairro é bastante, porque nós sabemos que todos os bairros hoje a reivindicação é asfalto, é calçamento. Mas lá, por ter firmas que usam essa rua e por ela ser divisa de estado, foi feita uma parceria com a prefeitura de Porto União. E hoje à tarde
essa reunião se encontrava o prefeito de Porto União, Renato Stasiak, junto com o vereador Sandro Batata. Também estava o prefeito Ussi, estava o vereador Pires, estava o presidente dos 2 bairros, do Jardim Oliveira e da Limeira, e os representantes dos moradores. E o que ficou definido nessa reunião? O asfalto de União da Vitória, da União da Vitória e Porto União, com esse custo alto de 2.300.000, foi dividido em partes. A Prefeitura de União da Vitória assume 25%. A Prefeitura de Porto União assume 25%. E aí também parabenizar esse empresário de nossa cidade, o empresário Tito Obe, que assumiu também 25%. Aí são 75% já selecionados. Como a área é muito grande e que tem outros empresários que também têm terra nesse local, as 2 comissões e as 2 prefeituras vão chamar o restante dos moradores, dos empresários que tenham a maior parte do loteamento nessa área, e eles vão pagar os outros 25%. Então, eu acho que está sendo já uma conquista, porque quando nós vamos fazer um asfalto de 2.300.000 num bairro, e sabendo que temos 75% já garantido, e o qual tem um dos empresários que acompanhou o total das prefeituras. Esse empresário, eu acho que tem que ser um respeito grande por esse empresário, que estava lá, inclusive ele estava na 3ª reunião que ele estava junto, que é o empresário Tito Obe. Então, eu acho que vem de anos e anos essas reivindicações. E aí vão dizer, não, mas é porque o Tito usa bastante lá. Não é o Tito só que usa. Não é só o Obe que usa. A Estrada Velha de Palmas, várias empresas usam. E além das empresas que usam, nós temos o transporte coletivo, que vai até o Bela Vista e que é de meia em meia hora, que usa mais do que a própria empresa do Obe. Então, eu acho que foi uma reunião boa. Eu acho que começou a ver o caminho de ser asfaltado aquilo ali, e temos que só dizer que temos que parabenizar o prefeito Renato Stasiak, um bom trabalho que ele está fazendo em Porto União, agora veio junto, se reuniu, fez uma parceria, e também o prefeito Ussi, e, como eu já vinha falado, do empresário Tito Obe. É isso que eu queria dizer, senhor presidente. E queremos ver se na próxima segunda-feira, eu, o Marcos Cal, podemos usar essa tribuna aqui e com novidade. Esperamos que nós tenhamos essa conquista, porque essa conquista, se for da Bento Munhões que vem essa verba, vai ser uma conquista de todos os vereadores, vai ser uma conquista dos prefeitos, e quem vai ganhar é a União da Vitória. E principalmente os nossos amigos caminhoneiros, nossos irmãos caminhoneiros, que não podem, sem sombra de dúvida, ir para Bento Munhões do estado que ela está. E aí, o que dificulta? Dificulta que o centro da cidade vai continuar com as carretas, com os caminhões carregados, pesados, e é isso que nós não queremos. Então, esperamos que nós possamos vir de lá com sorte, possa vir de lá com notícia boa para a União da Vitória e a região. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos a participação do vereador Júlio Adilson Pires, e com certeza o senhor, juntamente com o vereador Marco Caos, são a nossa esperança lá em Brasília de poder representar a importância de tal reivindicação, que é uma reivindicação antiga, mas principalmente necessária no momento atual. Eu quero registrar com satisfação, nesse momento, a presença da professora Ivaneide, do diretor professor Arlindo Dalazuana, juntamente com os alunos da Escola Pia Marta. Sejam bem-vindos, voltem sempre, se conhecer um dos poderes, que é o Poder Legislativo, e aqui é um reflexo do que acontece nos estados e também na federação. Então, vocês voltem sempre, são bem-vindos. Também, da mesma forma, agradecemos a presença dos funcionários públicos, da imprensa escrita, falada,
televisionada nesse momento está conosco, munícipes, sejam todos bem-vindos e retornem sempre a essa casa, que é uma casa de leis, mas também é uma casa do povo e do União da Vitória. Não havendo mais inscrições, nós passamos à ordem do dia dessa sessão. Antes, porém, eu coloco em votação uma suspensão da nossa sessão para que as comissões possam dar seus pareceres sobre uma emenda do projeto de lei, emenda número 1 do projeto de lei 23/2006. Está em discussão a proposição de suspensão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado e a presente sessão está suspensa por 10 minutos para emissão dos pareceres. Reabrimos a presente sessão e passamos a palavra ao vereador Fernando Borer para que faça a leitura do expediente. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente à emenda supressiva número 1 ao projeto de lei de número 23/2006. A presente emenda é legal, jurídica e constitucional, podendo seguir os seus trâmites legais, junto a esta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente emenda supressiva número 1 do projeto de lei 23/2006. Nada a opor. A presente emenda está em condições de ser apreciada pelo plenário. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, referente emenda supressiva número 1 do projeto de lei 23/2006. Entendemos que a emenda em questão atende aos preceitos educacionais e está em condições de ser apreciada pelo plenário. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei 23/2006, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo através do recolhimento do ISS e contém outras providências. O presente projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, podendo seguir os seus trâmites legais junto a esta Casa de Leis. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 23/2006, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre concessão de bolsa de estudos através do recolhimento do ISS e da outras providências. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei 23/2006. É o parecer. Está em discussão o parecer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão, projeto da a emenda supressiva número 1 do projeto de lei 23/2006, que suprime parte do artigo 6º do projeto de lei 23/2006 de autoria do Executivo Municipal. Suprima-se o artigo 6º até o dia 31 de dezembro de 2008, quando deverá ser revogado automaticamente. Está em discussão a emenda número 1 do projeto de lei 23/2006. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a emenda número 1 do projeto de lei 23/2006. Eu solicito, senhor presidente, para que seja votado e discutido em única discussão e votação a emenda supressiva do projeto de lei. Está em discussão a proposição do vereador Fernando Borer. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a solicitação do vereador Fernando Borer para ser em única discussão e votação a emenda número 1 do projeto de lei 23/2006. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 23/2006, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos através do recolhimento do ISS e contém outras providências. Está em discussão. Solicito também, senhor presidente, em virtude da urgência da efetivação por parte do Executivo Municipal do decreto municipal, formando assim a comissão que vai avaliar aqueles que estão inscritos, que são hoje em torno de 500 acadêmicos, esperando e na expectativa de serem avaliados por essas comissões que farão parte.
instituição, executivo municipal, legislativo municipal, com a sua participação, participante dos acadêmicos e, enfim, de todos aqueles que compõem a participação nesse projeto. Então, por essa questão, nós estamos solicitando que seja também discutido e votado em um único turno, senhor presidente. Está em discussão a proposição do vereador Fernando Borer. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Fernando Borer. Em única discussão e votação, o projeto de lei 23/2006. Com a palavra o vereador Marco Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, só para reforçar, esse aqui é um projeto do vereador Fernando Borer, que no ano passado e o ano anterior, ele contemplava o ISS para a Uniguaçu na sua totalidade. Ou seja, 100% do ISS iria para essa faculdade, e agora, em entendimento junto com o Executivo, foi repassado nesse ano de 2006 70%. E a partir de 2007 será 60% do INSS. E esse dinheiro a Uniguaçu repassa para a faculdade, para o município, e o município depois, com essa avaliação dessa comissão, ela vai repassar a bolsa de estudo para esses acadêmicos. Esse valor hoje representa, num total de ISS, que é imposto sobre serviço, em torno de 32 a 35 mil reais. Então, o repasse para a Uniguaçu será em torno de 28 mil reais mês. Então, é o Legislativo, junto com o Executivo, auxiliando os nossos acadêmicos da União da Vitória e também a Uniguaçu. Com a palavra o vereador Fernando Borer. Senhor presidente, senhores vereadores, também eu gostaria de destacar que até o final do ano de 2005, o número de acadêmicos beneficiados com esse projeto era em torno de 120 acadêmicos. A previsão agora é que isso passe a um total de aproximadamente 220 a 240 acadêmicos, após essa avaliação. Isso, então, esse é o motivo de que todos nós aqui, essa Câmara, ela foi muito importante no momento já de quando foi votada essa lei, na sua origem, e agora com as suas alterações, em função de que talvez tenha ocorrido algumas falhas, e é possível ainda, foi discutido isso aqui com o vereador Marco Antônio Caos, de que tenha que ser feito algumas correções no futuro, mas nós temos certeza de que isso está trazendo um grande benefício de alcance social ao município de União da Vitória, principalmente nessa área do terceiro grau, ou seja, do curso superior, onde muitos acadêmicos, às vezes, não têm esta oportunidade de continuar os seus estudos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Otamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto do vereador Fernando Borer, que vem realmente beneficiando acadêmicos e, no início, a estrutura da Uniguaçu. Quero dizer que discutido a chegar à exaustão. Não tínhamos mais onde chegar. E que nós temos certeza, essa casa, com a consciência da necessidade daqueles alunos que passaram vestibular, que estão frequentando cursos, nós temos certeza que estamos tranquilos, porque lutamos por aqueles menos favorecidos, e que, a princípio, não tínhamos como sair de uma situação até pela questão financeira do município. Mas, graças a Deus, podemos dizer, depois de muita luta com vários vereadores e com a Uniguaçu, com a prefeitura, o bom senso prevaleceu. Então, está de parabéns essa casa. Está de parabéns também os alunos que conseguiram essa luta. Com a palavra o vereador Gilberto Brits. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade é aquilo que eu falei na tribuna. Com trabalho, com dedicação, com muito esforço, a gente chega nos consensos. Um é contra, outro a favor, percentualmente a gente vai resolvendo. Eu acho que, no total, nós saímos com uma boa lei. Eu só queria dizer ao presidente e aos senhores vereadores de que, na verdade, essa lei precisa ser muito bem divulgada. Ela merece de divulgação, ela carece de divulgação,
para que todos os alunos, aqueles que ela possa ajudar, saibam exatamente como funciona. Não pode uma lei ser aprovada, a exaustão que foi dessa discussão, desta casa, ser conhecida por 10 pessoas. Precisa que a comunidade acadêmica e aqueles que vão frequentar a nossa Uniguaçu realmente saiba como se processa, como se consegue, como se adquire e como realmente se qualifica para receber a bolsa. E por isso que eu peço a esta casa e peço ao Departamento e Assessoria de Imprensa da Prefeitura também, senhor presidente, para que a gente possa divulgar. É de verdadeira importância que leis aprovadas a benefício do povo, o povo saiba exatamente como saber usá-la. E não poderemos, e essa lei já é uma lei antiga, já da autoria do Fernando Borer, de que todo mundo teria que saber. Olha, eu tenho direito a usar uma bolsa, eu tenho X de direito, eu posso brigar pelo meu direito. E aí nós temos certeza de que a lei será usada para aquele que realmente precisa. Se a sociedade inteira souber de como se processa todo esse esforço do projeto. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Com a palavra o vereador Gilmar Jarentiuk. Senhor presidente, senhores vereadores, só queria fazer uma pergunta para o vereador Fernando. Se depois que esse dinheiro entrar nos cofres públicos do município, se ele tem um prazo para que ele retorne para a Uniguaçu, se ele tem um prazo aí de 30 dias. Vereador Gilmar, não pode ser feito questionamento dessa espécie durante esse momento, a não ser que o vereador se interesse, mas no bojo da lei já é bem clara a forma pela qual existe essa lei. Então, somente eu gostaria de fazer esse posicionamento da mesa para que os senhores vereadores tomem ciência dessa situação. Senhor presidente, senhores, me permite, senhores vereadores, a lei é muito clara, porque até então a instituição ela nem sequer repassava esses recursos ao município e já se beneficiava de 100% desses recursos que vinham sendo, desde o seu início, em torno de R$20 mil por mês. Hoje, ela chega à ordem de R$32, R$33 mil. Constitucionalmente, depois de estudos analisados e com o nosso jurídico desta casa e também do Executivo Municipal, ficou claro de que os recursos devem entrar, como de todas as empresas, a Uniguaçu não deixa de ser uma empresa privada, tem que entrar nos cofres públicos para depois serem devolvidos. E, logicamente, tratando-se de uma lei aprovada e que será sancionada pelo prefeito municipal, isso é de comum acordo, ele vai certamente irá cumprir com a sua parte, até porque é de sua responsabilidade. Cabe ao Legislativo, somente complementando, a nós, cada um dos senhores vereadores, a mim também, incluso, podemos fazer a cobrança e podemos acompanhar também, nós temos uma comissão desta casa, podemos questionar os senhores vereadores e também podemos acompanhar, poderíamos, cada um de nós, a nível de instituição, para vermos se realmente está sendo aplicado um projeto de lei, ao qual, nesse momento, dentro da discussão, eu peço que o funcionário dessa casa, o senhor Valmir Silva, faça a divulgação em todos os meios de comunicação da aprovação dessa lei, conforme solicitado pelo vereador Gilberto Brites, mas de importância acima de tudo, em homenagem ao vereador proponente, vereador Fernando Borer, mas extensivo a essa Casa de Leis como um todo. Pois não? Uma parte só. Agradeço ao vereador Fernando e dizer que o projeto tem o meu apoio. Obrigado. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado em única discussão e votação. Eu somente, antes de nós darmos continuidade agora aos requerimentos, eu gostaria de fazer uma justificativa até para a todos os senhores e senhoras, os jovens que estão presentes nessa noite, a imprensa, que nós estamos com dificuldades nessa noite para podermos administrar nossa sessão. Nós temos os funcionários que cuidam de toda a pauta, de toda a ordem do dia, mas hoje o funcionário, logo pela manhã, 7h30, me pediu se ele poderia viajar, tinha um compromisso fora. E o diretor-geral desta casa estava presente, sem problema algum, e acabou ficando doente, tanto é que está internado, e nós tivemos que hoje podemos adequar, através da experiência estudante, dos demais funcionários que fazem parte dessa casa, Gisele, enfim, o Valmir, cada um dos funcionários ajudou, o primeiro secretário, o presidente, enfim, cada vereador está fazendo a sua parte para que nós possamos ter uma sessão regular, uma sessão normal. Mas as dificuldades são enormes, mas demonstra, acima de tudo, o valor do ser humano e a sua ausência. Nós sabemos que ninguém é substituível, mas a ausência geralmente fica uma lacuna e abriu essa lacuna nesta noite. Nós queremos mais uma vez citar aqui
em nosso meio o senhor Carlos Henrique Agostini, diretor das rádios União FM 94, acompanhado do doutor Lauri Ângelo, advogado da nossa região, pertencente ao OAB. Sejam bem-vindos, voltem sempre. E homenageando as duas ilustres presenças nessa noite, sintam-se também homenageados e principalmente citados a todos os demais membros que nós já havíamos comentado logo no início da sessão. Requerimentos. Do número 138/2006 do vereador Sérgio Andricovs, a Brasil Telecom, para que viabilize a instalação de uma linha telefônica na creche municipal do bairro São Gabriel e União da Vitória, onde atualmente a dificuldade para se comunicar com os demais segmentos da sociedade está trazendo transtornos para os que trabalham e necessitam dos serviços daquela creche. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 139/2006 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a Fundação Municipal de Cultura, reative o arquivo público com a contratação de funcionário especializado em um local específico que seria a antiga estação ferroviária, abrangendo todos os documentos que atualmente encontram-se em diversos lugares e com a possibilidade de se extraviar ou até mesmo de perder em definitivo. Devemos cuidar e zelar pela nossa história. Está em discussão, com a palavra o vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, a minha preocupação é constante quanto à memória do município. E nós estamos vendo que não está tendo muita importância essa coleta de material. Em 2 ocasiões, eu tive a oportunidade de pesquisar, principalmente numa ocasião das escolas, onde que era a secretária de Educação, a professora Leonice. Ela, mesmo me dando todas as condições para fazer a história das escolas do município, eu demorei 3 anos e meio para conseguir fazer, porque o material estava espalhado e muitos se perderam durante o transcorrer do tempo, por não haver um local só onde que estavam os documentos. Em outra ocasião, tive a oportunidade de ir no Cineluz, que é uma empresa privada, mas que guardou todo o seu material. Em 30 dias consegui fazer um trabalho. No outro demorei 3 anos e meio, apesar da abrangência que cada um atinge. Então, nós vendo o que está ocorrendo no município do União da Vitória, nós temos documentos na prefeitura antiga, temos documentos na atual prefeitura e alguns na fundação. Então está espalhado, nós precisamos trazer todos para o mesmo local, contratar um funcionário especializado, porque não pode ser qualquer pessoa que vai lidar. Nós tivemos há algum tempo atrás uma pessoa que se especializou nisso, mas foi dispensada, até poderia voltar. E para que nós tivéssemos toda essa documentação para que futuramente as pessoas, quando fossem pesquisar, tivessem a tranquilidade de encontrar todo o material. Porque senão a história vai se perdendo, porque muita gente acha que papéis que são antigos, papéis velhos, devem se jogar fora. Cito um exemplo, quando também fiz uma pesquisa junto à Associação Atlética Iguaçu, chegando lá não encontrei nada, porque numa ocasião algumas pessoas, com a máxima boa vontade, mas é lá do batalhão, mas isso depois do Janório, alguns anos depois, 20 anos depois, simplesmente foi lá, viu um monte de papel dentro do armário, pegou tudo e jogou fora, mandou sair buscar lá e levar para eles venderem como papel velho. Então a história se perdeu simplesmente. Hoje só a história mesmo é contada, que pode ser arquivada. Então é difícil isso. Então nós devemos preservar, devemos correr atrás, senão nós vamos perder a nossa memória, que já é tão sofrida. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Do número 140/2006 do vereador Sérgio Andricovs, a SEDU, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, Casa Militar e a Defesa Civil do Estado do Paraná, para que enviem os 4 projetos arquitetônicos de postos de bombeiros comunitários disponibilizados aos municípios, para que possamos debater com o Executivo a possibilidade de implantação em nosso município de um posto de bombeiros voluntários, uma vez que, em caso de sinistros, temos que solicitar ao Corpo de Bombeiros do município de Porto União, Santa Catarina. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. 141/2006 do vereador Sérgio Andricovs, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor responsável providenciar melhorias na iluminação pública das diversas ruas localizadas entre a Rua Professora Mazília e a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, instalando lâmpadas de vapor de sódio, as quais trazem maior segurança, principalmente a trabalhadores e alunos no período noturno que transitam a pé naquela região. Está em discussão o requerimento.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 142/2006 do vereador Sérgio Andercoves ao deputado federal Ayrton Bernardo Roveda, para que informe a este vereador e a esta Casa de Leis como se encontra o andamento e a viabilidade dos recursos de origem federal para a reestruturação da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Justificativa: a reestruturação da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto é uma luta constante e um dos principais objetivos a serem atingidos para que tenhamos melhor e maior fluxo de veículos naquela importante via pública. Eu, como vereador proponente do requerimento, vou fazer a solicitação da retirada, tendo em vista que eu havia entregue este requerimento na segunda ou na terça-feira, e o vereador Júlio Adilson Pires conversou comigo na sexta, então, tendo em vista a presença de 2 vereadores, vão trazer as informações, não há necessidade de ser enviado. Então, estou solicitando a compreensão dos senhores vereadores e a retirada do requerimento. De número 143/2006 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor responsável providências no sentido de sanar o grave problema de falta de iluminação pública na Avenida Paula Freitas e Abilão de Souza Naves, as quais são paralelas naquele trecho de frente ao aeroporto José Cleto. Este fato determina a instalação de iluminação indireta, uma vez que naquele local não pode haver postes ou fios de energia suspensos devido à decolagem e aterrissagem de aeronaves. Justificativa: segurança é o principal objetivo, uma vez que estas 2 vias públicas são caminhos obrigatórios de quase toda a população de São Cristóvão, principalmente de estudantes no período noturno que sofrem assaltos e constrangimentos naquele local, bastante ermo por falta de iluminação pública. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. De número 144/2006 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, em face de que Porto União irá inaugurar daqui a alguns dias a praça que levará o nome de Ivoniche Furlani na divisa das cidades de Porto União e União da Vitória, ao lado do Shopping Vale das Cachoeiras, este vereador solicita ao senhor prefeito Hussein Bacri para que se construa na parte da praça pertencente à União da Vitória uma pista de skate contendo uma rampa half-pipe com os seguintes obstáculos: caixote, funbox, pirâmide, trilho, corrimão, savana, quarter, rampa de 45 graus e outros para que a juventude de nossas cidades possa utilizar aquele local público. Justificativa: esse vereador tem constante preocupação com a juventude que pratica o skate em nossas cidades. Já no exercício de 2005, apresentamos o requerimento de número 235/2005, onde solicitávamos a construção dessa pista de skate na Praça Expedicionários. É a intenção desse vereador dar uma solução ao grave problema, uma vez que estes adolescentes, por não terem um local apropriado para a prática do referido esporte, estão utilizando-se de ruas, praças e lugares improvisados para a realização de campeonatos, onde correm o risco de sofrerem acidentes, colocando riscos a pedestres, veículos, pessoas idosas e crianças menores, uma vez que disputam o espaço com essas pessoas para poderem praticar seu esporte preferido. Esporte é vida, vamos incentivá-lo. Está em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Eu entrei novamente com esse requerimento, porque já fiquei sabendo que a Praça Expedicionário não está incluída essa pista de skate. E também porque quem se beneficia naquela parte ali atrás do shopping é simplesmente o Opera Hotel, porque ali se faz o estacionamento dos veículos e é um local que poderia tranquilamente ser feita essa pista. Porque nós temos que pensar na segurança dos jovens e também na inclusão social deles. Porque muita gente acha que o skatista é marginal, não tem o que fazer, não faz, mas não, toda a juventude gosta. Então a inclusão social, principalmente dessas crianças mais humildes, é importantíssima. E o skate faz essa inclusão social. Então nós devemos nos preocupar com isso. E lembrando que nós, dando esse lazer para a juventude, nós também estamos preparando eles para o futuro também, que é uma das necessidades hoje em dia é o lazer. E nós precisamos incentivar essa parte. Por isso o requerimento, peço a compreensão dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Altamir Castilho. Quero parabenizar o vereador Cordovan, porque esses meninos e meninas na rua, eles praticam skate, lugar que transita carros e é um maior perigo, e também demonstra também a valorização que nós colocamos na discussão num projeto desse na Câmara. Eu quero dizer que no passado pedimos, quando estávamos aqui, mais ou menos nessa linha de raciocínio, um bowl skate
para expedicionário foi feito, mas foi feito de lâmina, compensado. Deu para 3 dias. Mas estamos pedindo também, vereador, quero dizer que assim que se encerrar o expediente, nós vamos pedir também, nos mesmos característicos que o Vossa Excelência pediu, vamos pedir também em São Cristóvão. Temos 3 lugares em São Cristóvão, na frente da farmácia Rodocentro, na Praça Bento Munhoz e também na frente do Herbert, a lateral. Piazadas que estão tomando conta da rua e já vai ter um acidente. Então nós temos que prever isso aí e realmente pedir para que a prefeitura tome uma providência, que afinal de contas são nossos filhos, nossos vizinhos que lá estão correndo perigo. É só uma parte, senhor vereador. Eu também acredito que isso aqui deveria ser feito em todos os bairros, ter uma pista. O mais simples, não precisaria ser com todos esses aparelhos, né? Mas alguma coisa mais simples, em todos os bairros deveria existir. Por exemplo, eu vejo lá em Porto União, no bairro São Pedro, onde que tem uma, diuturnamente a gurizada estão utilizando aquela pista. Eles tendo o local, eles se reúnem ali. Fica mais fácil para controlar diversos fatores. Né? Questão da segurança, de droga também, que pode se passar em diversos locais ermos, estar num local bem iluminado, estar num posicionamento bom para toda a população ver. E a criança gosta disso, e hoje em dia isso aqui é moda, tem que fazer nos bairros, todos os bairros deveria ter uma rampa para a prática do skate. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Inclusive, quero aqui destacar quanto à escolha do local, senhor vereador. Está de parabéns, porque é um local realmente que, no momento, está ocioso e que, sendo um local aberto, visível, isso faz com que a participação seja maior e realmente se torne um espaço público com uma boa utilidade. Assim como, né, nós já, com o vereador Castilho, já vimos comentado, na cidade da região de São Cristóvão, e que realmente venha atender essa juventude que hoje se expõe a riscos em locais impróprios. Há necessidade, Porto União deu exemplo, deu certo, e estamos apoiando plenamente essa ideia, e vamos reiterar aquele nosso pedido, Castilho, novamente, também para a região de São Cristóvão, porque lá também existe um número grande de praticantes que acabam realmente sendo marginalizados por não terem um local adequado. Queremos dar o apoio e que seja dessa forma, um local realmente que todos tenham acesso. Está em... Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria apenas então de pedir ao vereador Cordovan fosse colocado mais esse destaque, emendando com a pedida nossa, para colocar o bairro São Cristóvão, colocando o vereador Jair, o pessoal dos outros vereadores. Não, pode ser incluído o nome de todos os vereadores, sem sombra de dúvida, por causa que é um projeto que, acredito, todos apoiam. Com a palavra o vereador Gilmar Jarentiuk. Senhor presidente, só gostaria de lembrar que eu acho que há menos de 30 dias eu entrei com um requerimento solicitando uma construção de uma rampa no mesmo perfil na região de São Cristóvão, aí São Brás e na região aí da Salete. Com a palavra o vereador Castilho, quer manter a proposição? Senhor presidente, eu acho que poderia ser, não sei, talvez vá, vamos dizer assim, desvirtuar a ideia do professor Cordovan, do vereador, né? Nós englobarmos, então, dessa maneira. Se o vereador fez, eu não sei, já faz 30 dias? Eu não sei, não temos aqui os... Poderíamos repetir, então, e colocar a assinatura dos vereadores. Está em votação o requerimento com a proposição do vereador Altamir Castilho e com a proposição do vereador proponente, com a inclusão do nome de todos os senhores vereadores, incluindo o distrito de São Cristóvão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 145/2006, do vereador Júlio Adilson Pires, ao senhor prefeito municipal, para que, em entendimentos com a Comissão Municipal de Transportes Coletivos, no sentido de que seja recolocado o abrigo no ponto de ônibus na rua Professora Mazília, entre as ruas Desembargador Clotário Portugal e Zacarias de Góes Vasconcelos, onde os usuários estão permanecendo ao relento enquanto aguardam a vinda do coletivo. Justificativa: são inúmeros os passageiros que apanham o ônibus naquele local, senhoras com crianças pequenas, alunos e trabalhadores, principalmente moradores dos conjuntos Jacira Anibele, Vitalina Cardoso, São Judas Tadeu, João Paulo II, que estão enfrentando dificuldades devido às intempéries. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento.
De número 146/2006, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal para que determine a construção de uma quadra de areia ao lado da quadra existente no Colégio São Cristóvão, para servir a Escola Municipal José Moura, no Distrito de São Cristóvão. Justificativa: a quadra de areia do Colégio São Cristóvão não comporta atender também a clientela da Escola Municipal José Moura, havendo urgente necessidade da construção de mais uma quadra de areia naquele educandário. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Moções. De número 38/2006, dos vereadores Sérgio Andrecoves. De todos os vereadores dessa casa, senhor presidente, e demais integrantes, voto de congratulações ao padre Estevão Hubert, a professora Faina Orbachuk e demais integrantes da equipe que realizaram a 25ª FIEL, Feira Intercolegial Estudantil do Livro, realizada na Praça Coronel Amazonas e União da Vitória. A FIEL, iniciada há vários anos, mantém e procura cada vez mais incutir o salutar hábito de ler. O brasileiro, segundo estatísticas, lê muito pouco. Fundamental para o desenvolvimento, seja intelectual, moral ou educacional, é a educação. Esta se consegue através da leitura de bons livros. Um país somente se desenvolve através da educação do seu povo. Está em discussão a moção. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. De número 39/2006, dos vereadores Sérgio Andrecoves, Altamir Moreira do Castilho, César Augusto Borges, Cordovão Frederico de Melo Júnior, Fernando Boller, Gilberto Francisco Brito, Gilmar Jarentilk, Jair Brunhago, Júlio Adilson Pires e Marco Antônio Caos. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Amélio Roveda, de tradicional família de nossa cidade e região, pai do deputado federal Ayrton Bernardo Roveda, ocorrido no dia 19 de maio de 2006. Transmita-se o teor deste à família enlutada. A mesa acata a referida moção. De número 40/2006, do vereador Jair Brunhago. Voto de parabéns e congratulações à Escola Dili Tess Capriglione e à creche Lavínia Dileta Romanzini, pela maciça e ativa participação no projeto Prefeito com o Povo, que aconteceu em data de 20 de maio de 2006, onde movimentou o populoso bairro João Paulo II. Está em discussão a moção. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a moção. Presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre o uso da palavra quem dela desejar fazer uso. Com a palavra, o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, nesse momento, cumprimentar o professor Alcindo Lazuana, professora Ivoneide, da Escola Pia Marta, e alunos, também os demais cidadãos de Nova Vitória que se fazem presentes. Senhor presidente, acho que deu pano no meu. Não, está ligado. Está ligado. Senhor presidente, eu, nesse momento, gostaria de fazer alguns relatos de ordem de segurança do nosso município e destacar a situação que está ocorrendo. A situação que está ocorrendo principalmente na região nossa de São Cristóvão. Essa semana que passou foi bastante calamitoso para os moradores da região. Quero dizer que houve vários assaltos, arrombamentos, e que a situação está se agravando. A gente sabe da situação, a questão social do Brasil é uma situação bastante grave, em que não se consegue criar empregos na nossa região e também, porque não dizemos questão nacional. Sabemos que a União da Vitória, por se tratar de região essencialmente madeireira, nós temos caso realmente grave. Nós temos discutido, como bem falou Sua Excelência vereador Brits, a questão de problemas discutido aqui com o IBAMA, o responsável do IBAMA, para que nós tenhamos assim uma articulação maior e consigamos encontrar a saída para o problema do desemprego na nossa região. Mas nós temos, no momento, situação agravada. Podemos dizer que, na semana passada, o menino de 17 anos, ao sair da escola, estuda à noite no Colégio São Cristóvão, na Avenida Paula Freitas,
Jonas, 17 anos, foi assaltado por 2 garotos, um portando um 38 e o outro com uma faca. Colocaram no seu pescoço e lhe começaram. Primeiro pediram a japona, o rapaz entregou. Depois pediram o agasalho, o tênis e soltaram o rapaz quase nu na Avenida Paula Freitas. E esses que estão assaltando realmente demonstra que não é um nem dois, é um grande percentual de rapazes que estão desempregados, estão tentando encontrar uma situação de permanência para sobreviver, e nós não sabemos o que vamos fazer. Na outra noite, em seguida, garotos entraram também no cartório de São Cristóvão, cerraram as grades, entraram, bagunçaram, levaram alguns pertences, dinheiro. E eu sei de outros assaltos que houveram, mas estou apenas citando esses 2 casos, senhor presidente e senhores vereadores. E dizer que na Praça Bento Munhoz, na semana passada, foi retirado mais 3 bancos da praça. Bancos que a prefeitura lá coloca, que a prefeitura, vamos dizer assim, ela colocou chumbada com bastante cimento e ferro, e foram arrancadas e levadas. Nós estamos agora com 3 bancos. De 11 bancos da Praça Maior, tem só 3. Na outra, que já tinha a Praça dos Escoteiros, não tem nenhum banco mais. E assim está, vandalismo, assim está acontecendo na nossa União da Vitória. Nós queríamos, nesse momento, pedir, até para todos os senhores vereadores, vão ter que realmente repensar a situação de segurança, da maneira que está sendo patrulhada o nosso Distrito de São Cristóvão e outros bairros. Não dá para continuar da maneira que está. Não dá. Não se pode sair à noite, mas... E nós não estamos vendo uma luz no fundo do túnel. Como que nós vamos diminuir? Como que nós vamos chegar a um consenso de chegar lá, é isso aqui, vamos fazer? Eu sei que cada vereador aqui está preocupado, cada vereador tem batalhado. Eu tenho certeza, tenho visto cada um de Vossa Excelência, o prefeito batalhando, também o promotor público, doutor Ademir, a juíza da nossa região, da nossa comarca, e nós não estamos conseguindo encontrar uma solução. Mas realmente, até nós temos aqui hoje o pastor Renato, que é o pai desse aluno que foi assaltado, e ele me dizia da situação bastante triste que aconteceu. A polícia vinha avisar o pai que teria que buscar o filho, que o filho estava apenas de roupas íntimas no meio da rua. Isso é uma situação calamitosa, degradante, e que nós temos que encontrar uma solução. Eu quero ver se, de hoje para amanhã, eu vou entrar em contato com o capitão, para ver se nós, assim como foi criado a patrulha escolar, o vereador Jair, que é um dos proponentes e que tem discutido muito esse assunto, para nós chegarmos a um consenso. A Avenida Paula Freitas não dá mais. Não tem mais como você andar no passeio depois das 7h30 da noite. Não tem mais. Escureceu, você vai ser assaltado, com certeza. E não temos mais a quem recorrer. Nós mesmos temos que discutir, chegar a essa conclusão e discutir com o capitão. Era isso, eu agradeço a todos. Com a palavra, vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, este assunto levantado pelo vereador Castilho, né, nós já estamos trabalhando nele, o senhor, inclusive, participou da reunião do Conseg aqui, e dá a impressão de que esses grupos lá estão desafiando a justiça, estão desafiando a lei. Porque nesse Poder Legislativo, nós tivemos 2 reuniões e participamos, junto com o presidente, foi aumentado a permanência de uma viatura em São Cristóvão, mas eles têm oferecido desafios para a polícia. Por isso eu estive conversando pessoalmente, após isso, com o comandante da polícia, com o doutor Gaspar, com o doutor Júlio e o doutor Ademir. Fiz uma bateria de visitas pedindo uma atuação diferenciada em São Cristóvão. Porque um grupo que, inclusive, pichou o módulo policial com o nome deles, como forma, será que desafiam a polícia? E eles têm um sistema rápido de locomoção, que é a bicicleta. Por quê? Porque a bicicleta, à noite, e nos horários que eles atuam, e principalmente com os obstáculos que é o aeroporto, e também a parte onde existiam os trilhos, a bicicleta ultrapassa de um lado para o outro, e a viatura tem que fazer
1 quilômetro para chegar do outro lado até atingi-los, eles retornam para o outro lado, enfim, dispersam. E o que é pior, tem cobertura por parte de alguns moradores, porque eles se escondem em casas, não o grupo. Fiquei observando outro dia, quando, no dia seguinte desse assalto, que o senhor mencionou, que nós tivemos conhecimento, e fiquei observando, fiquei no trecho escuro, parado, observando qual era a ação deles. Eles realmente, quando a polícia vem, eles dispersam o grupo, indo para todos os lados, e se abrigando em residências diferentes. Porque se achar 3 numa residência, né, vai dar o flagrante. Não, eles dispersam. E aquele que não consegue localizar uma residência, continua normalmente trafegando com a sua bicicleta, andando, trafegando ali, normal. E isso faz com que a polícia não perceba, porque a denúncia foi de um grupo, e eles acabam se encontrando um ou outro. Quando a denúncia, às vezes, cai dizendo que é de bicicleta, eles largam a bicicleta no trecho escuro, que tem ali a par dos trilhos, e saem a pé na ciclovia. Após eu estar nesse ponto e ter observado, e passar a descrição para a polícia, conseguiram êxito prendendo 2 deles. Mas que também não abrem a boca do restante. Esse grupo tem tido tal audácia em invadir o meu gabinete, armado com uma faca, e que, graças a Deus e o apoio do meu inspetor de aluno, conseguimos rendê-lo e retirar essa arma, e o mesmo acabou fugindo depois. Após isso, não obstante, um dia na saída do portão, em 4, quando eu fui fechar o portão do colégio, um me pegou pelo colarinho e quase me tirou para fora da caminhonete, levando a sorte eu de que a porta, ao abrir com força, eu atingi a cabeça dele e consegui me livrar deles. E a última tentativa foi dentro da minha casa. Entrou armado na minha sala, passando 2 portas antes de chegar na minha sala. Né? Essas ocorrências estão registradas, mas eles vêm desafiando cada vez com força maior. E, principalmente, qualquer um que se opõe a isso. E, no desenvolvimento da Fiel nessa semana, eles começaram a estipular quem entraria no período da noite na Fiel de São Cristóvão, a ponto de tirar um aluno, filho de um sargento do Exército, no que desceu do ônibus, e ser tirado como se fosse uma brincadeira, mas eles estavam armados, que não pôde, no momento, ser percebido pela professora que acompanhava, e segurando ele como refém até o fim. Quando o ônibus foi sair, colocaram de volta. Agora, você pode ir embora. Uma das mães que fez a denúncia foi protegida pelo segurança do shopping ali, daquela escola ao lado, porque, caso contrário, ela, junto com o seu filho que denunciaram, teriam sido espancados após saírem da Fiel, porque descumpriram a ordem do grupo. E, em São Cristóvão, eles têm tentado dar ordem de recolher. É um grupo formado por 12, que vem atrelando mais. E eles têm comandado ataques a ponto de fazer isso com alunos. Para realmente, nós temos várias desistências de alunos que, por ordem desse grupo, pararam de estudar. Por quê? Porque pertenciam ao grupo, passaram a estudar na escola e passaram a não mais pertencer ao grupo. Então, eles proibiram eles de estudar no período noturno. E isso vem acontecendo. A polícia tem colocado uma viatura e dado a segurança dentro e na região próxima às escolas. Do Neuza do MIT, das escolas Bordim no período da noite e do São Cristóvão. Mas não está conseguindo êxito nesse trabalho na região da Avenida Paula Freitas, principalmente nesse trecho, né, entre o posto Teco-Teco, que hoje é um ponto muito perigoso, e lá nessa região da Praça do Bento Munhoz. Portanto, e também, pessoal, o que é difícil, a infiltração desse grupo de pessoas com celular que comunicam certinho aonde está a viatura se deslocando ou qualquer deslocamento desse jeito. Há necessidade, sim, de uma ação maior e com uma efetivação. O Dr. Salgado, com essa lista em mãos, Conselho Tutelar e os 2 promotores, mais o comandante, têm tentado acumular as denúncias para conseguir pedir a prisão dessas pessoas. Pior disso, que quem comanda isso lá em São Cristóvão, o pessoal tem tal temor que o nome dele, até agora, apareceu em 1 ou 2 denúncias, aonde a gente foi junto. Porque, caso contrário, as pessoas têm medo de colocar o nome desses marginais no papel. Acabam colocando sempre rato miúdo lá no meio. A raposa continua correndo por fora, comandando isso. A população está se organizando. E eu tenho
praticamente a certeza que se a polícia, a justiça, não tiver êxito logo, a população fará justiça. Isto nós temos ouvido aos 4 ventos em São Cristóvão. Porque a população sabe quem é e aonde estão. Se não está tendo êxito o trabalho da polícia, da justiça, do conselho, da promotoria, não tenho dúvida que aquela população é trabalhadora, é pacata, mas não é escrava de grupo de vagabundo. Isso já aconteceu com um grupo chamado Timão lá. Estão todos presos. Levou 3, 4 anos, mas a justiça conseguiu botar a mão. Esses, de tal violência, que já tivemos 2 alunos faqueados, 2 alunos assaltados, e as vítimas maiores são os alunos do Colégio São Cristóvão. Por quê? Porque lá dentro do Colégio São Cristóvão, pais, APM, professores, fizeram um levante contra esse grupo. Passaram, primeiramente, a desmontar esse grupo, trazendo para dentro da escola os que tinham condições de ser resgatados desse grupo e colocados no processo educacional, de inclusão. E que deu certo. O grupo era muito maior. 18 foram tirados do grupo deles. E que hoje são alunos que não dão problema. Se alguém se aproximar e fizer amizade, como eu julgo que esse rapaz deve ter feito, tentando dizer, ó, parabéns para vocês, que bom que vocês saíram, e alguém ouviu, sofre represália desse tipo no bairro. Eu tenho 2 mensagens no meu celular de ameaça, um de sexta-feira e outro de hoje novamente. Mas quem está mandando recado é porque não tem coragem de chegar. Mas nos nossos alunos, infelizmente, eles estão chegando. Então, realmente, é preocupante esse ponto. Mas temos partes boas também, muito boas. Aqui está presente o professor Josemir Lazier, um dos grandes incentivadores, trabalhadores da Fiel, assim como a Faena, o padre Estevão, e que realmente está de parabéns essa organização, todos aqueles que trabalharam, pelo sucesso que foi. Pelo brilhantismo. Nos alegrava muito em verificar, quando os ônibus voltavam ao Colégio São Cristóvão, um número elevado de alunos dentro, 80, enfim, porque permitia um deslocamento curto, e praticamente 100% deles com um livro adquirido. Sinal de que o trabalho de divulgação, de conscientização foi bem feito. E a leitura é realmente algo que modifica e transforma a sociedade. Parabéns, realmente, a todos aqueles que se empenharam. O apoio também que essa Câmara de Vereadores, através do senhor presidente, deu para que realmente pudéssemos ter os transportes ocorrendo também. A sua solicitação também foi importante nesse momento. Também não poderia deixar de citar o sucesso que foi o projeto Prefeito com o Povo, lá na região do João Paulo, a região dos Conjuntos, Cristo Rei. Uma participação fantástica da população, né, os vereadores que lá estiveram puderam perceber. Uma forma também de que a prefeitura, com a sua estrutura, deu uma aula de cidadania, realmente podendo atender a nossa comunidade mais de perto, com o prefeito, secretários, à disposição da população, vereadores, e pudemos perceber, ouvindo elogios daquela população, desta ação realizada. Na parte esportiva, o campo recuperado, um parquinho lá instalado novo naquela região, a reforma do Centro de Educação Infantil, a participação, conforme moção aqui, efetiva, ativa, do Centro de Educação Infantil e das escolas, com professores, com funcionários, com alunos, da mesma maneira que pudemos perceber a participação ativa da Associação de Moradores e das diretorias que compõem essas associações e até mesmo ligado às APMs e APMF daquelas entidades de ensino também. Portanto, um final de semana de sucesso, de bons trabalhos realizados lá, exemplo de cidadania. Não querendo, senhor presidente, e não preciso fazer isso, de dizer que estou aí lhe elogiando de forma devida, porque o senhor tem feito um trabalho fantástico. Lá nesta reunião, ouvia um morador que me procurou dizendo: parabenizo o vereador Sérgio Dricóvis, o presidente, pelas iniciativas de alguns debates que tem trazido para dentro da Câmara de Vereadores, chamado para o local que é correto para discussão, que é o Poder Legislativo. A Sanepar,
o IBAMA e outros órgãos, né, o Poder Judiciário, que tem com êxito trazido para essa Casa de Leis, de forma a permitir a participação das associações de moradores, da comunidade, de entidades que queiram tomar conhecimento. O caso da Sanepar realmente levantou polêmicas, criou polêmicas necessárias para que haja o crescimento e desenvolvimento dos projetos que a Prefeitura precisa assumir futuramente. Do IBAMA, uma polêmica que trouxe muitos municípios a vir participar aqui. E isto está sendo visto pelas nossas comunidades, ouvindo de lá, de um morador, de uma pessoa simples, mas que acompanha os informativos, pediu para que parabenizasse a sua ação nesse Poder Legislativo, senhor presidente. Obrigado. Era isso, meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Gilberto Brits. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive em São Paulo esse final de semana e percebi o quanto aquele povo daquela cidade e da maior cidade do Brasil estava assustada. E assustada mesmo, senhor presidente. Me parece que ela nunca percebia de que pudesse acontecer o que aconteceu em São Paulo. A gente viu pela televisão, e eu fiz questão de pesquisar aquele povo, e eles diziam, meu Deus do céu, a gente não imaginava que a segurança estivesse assim no país. E eu quero dizer aqui também de que a gente não pode culpar o governo A, o governo B, o governo C. Realmente é um processo grande, e é um processo que nós temos que discutir. Tem razão o vereador Jair Brunhal quando diz que as discussões têm que haver, e eu acho que é só das grandes discussões que as coisas acontecem. Você fica vendo todo o sistema penitenciário brasileiro, você vê as dificuldades, mas como é que você aprende? Você aprende quando realmente vem o susto, quando vem aquela perspectiva que você não espera. Vem os direitos humanos, vem o Estatuto do Menor, vem o ladrão, vem o assassino, vem o bandido, e a gente não sabe o que faz. O legislador, o nosso deputado federal, o nosso senador da República, não sabe. Tanto é que o Congresso e o Senado aprovou leis, certo? O Senado aprovou leis em 5 dias que estava há 50 anos sendo discutido nesse país. À mercê do quê? Do susto de São Paulo, o legislador passou rapidamente a aprovar. Ora, e se aprova rapidamente, não aprova bem, Castilho. Tenha certeza que o debate não discutido não aprova bem. Se fazem leis erradas neste país. Quando todos os direitos humanos, e é uma coisa que a gente tem que pensar também, com o jovem infrator, nós temos que não assustá-lo, nós temos que dar a responsabilidade e saber que a prisão, e quando atingir essa unidade, e o bandido, tem que saber que a prisão é muito dura. Se o bandido souber que a prisão é frouxa, que é relaxada, esse bandido, é difícil a recuperação de bandidos. A gente vê a entrevista do Marcola. Senhor delegado, o senhor prende e eu roubo. O senhor prende e eu mato. Então, virou a função e a produção de bandido. Eu estava com o Gilmar Gentiuk na nossa delegacia, e o Gilmar Gentiuk estava fazendo uma queixa, que roubaram as 2 bicicletas. Como é que roubaram a bicicleta do Gilmar Gentiuk? Dentro da casa dele, com um cachorro policial, roubaram as 2 bicicletas. E lá nós vimos o número de gente roubando. E quantas pessoas estavam dando depoimento de que não aguentavam mais. Mas, se você projeta isso para São Paulo, a gente vai ver o desespero daquele povo. Mas São Paulo é uma cidade que não pode parar. São Paulo se refez do susto. E já, hoje a gente sentiu e já via a movimentação grande de São Paulo. São Paulo não pode parar. O pessoal não pode, o pessoal está assustado que eles têm, o paulista gosta muito de jantar, de sair para jantar, e eles estavam tudo em casa. As ruas estavam desertas e eles estavam apavorados. Mas já voltou. É uma máquina tão grande, aquele estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que ela não pode parar. E ela vai enfrentando, eles vão morrendo, os bandidos estão vindo, mas a preocupação é que é da discussão, não de governo, mas da sociedade em si, o que faremos com a segurança nesse país. E é importante que a gente discuta aqui, que a gente fala, né, Vitória, que as crianças do colégio aprendam, que nós não temos que ter medo, nós queremos ser cidadão livre, nós não temos que ter medo de nada. E por isso que eu digo, é importante que todos nós, vereadores, estejamos prontos, unidos para brigar, mas também para, a qualquer instante, dar a nossa contribuição, aquilo que nós precisamos. Não ter medo de ninguém, dar a contribuição e aprender a discutir.
E tenho certeza de que muita gente nesse país tem projetos bons. O que nós precisamos é fazer a cobrança, é sentir que quem for o presidente da República, que quem for o governador, o próximo, saiba o que tem que fazer. Nós precisamos cobrar. O povo brasileiro tem o direito de cobrar. Tomara que a gente consiga êxito nessa batalha, que não será também de 1, 2, 3, 5, mas que nos próximos anos a gente tenha o mínimo de segurança desse país. Com a palavra o vereador Fernando Borer. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero agradecer a compreensão de todos os vereadores das comissões que se empenharam em dar seus pareceres relativos ao projeto de número 23/2006 do Executivo e da emenda supressiva desse projeto. E também destacar aqui a sensibilidade do senhor prefeito municipal, no sentido de que, nesses acordos que foram feitos entre legislativo, executivo e também a própria instituição, definiu-se os percentuais que foram aplicados nesta lei. E pedir aqui ao líder do senhor prefeito, vereador Júlio Adilson Pires, para que possa solicitar ao Executivo Municipal. Queremos destacar aqui a presença do secretário de Administração, que está nesta casa, prestigiando, e que poderá também nos auxiliar nesse sentido, para que o prefeito possa, o mais breve possível, fazer o decreto de nomeação da comissão que vai fazer a avaliação dos acadêmicos que vão ser beneficiados, ou melhor, que serão escolhidos com a premiação da Bolsa de Estudos da instituição, o mais breve possível, até porque ela é retroativa ao mês de janeiro, e esses que estão inscritos até agora não sabem se vão participar ou não, e deverão ter, então, a sua definição o mais breve possível, para que possam ter também a tranquilidade da continuidade dentro da própria instituição, com relação aos seus estudos. E também gostaria de destacar aqui o que foi dito por vários vereadores com relação aos acontecimentos, ao problema da segurança em União da Vitória. Todos aqui são testemunhas de que, alguns anos atrás, no mandato passado, nós fizemos aqui uma reunião, eu não recordo-me em que ano foi, em que tivemos a presença das autoridades, ou seja, do Judiciário, do Executivo Municipal, do Legislativo, todos os vereadores estavam presentes, e a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, de todas as autoridades competentes relativas à segurança. E naquela oportunidade, o que nos chamou muito a atenção, senhores vereadores, senhoras e senhores, foi o fato de que foi solicitado a esta casa de que a imprensa não participasse. Isso realmente nos deixou muito indignados, porque foi uma reunião fechada, onde foi tratado de assuntos que é de interesse de toda a comunidade, e que foi dito aqui por autoridades de que sabiam de onde vem a droga, o dia que ela chegava em União da Vitória, como que ela chegava, quem estava trazendo, mas nada foi feito. Então isso realmente é um assunto que deixa as pessoas preocupadas, e ainda quando um governador, como governador do Estado de São Paulo, recusa a ajuda do governo federal para resolver os problemas relativos às rebeliões dentro do seu estado, e que provavelmente todos os estados vão recusar, porque a partir do momento em que o governo federal, com as Forças Armadas, tiver ação efetiva dentro do estado, o estado terá que se subordinar ao seu comando. E talvez aí muita coisa possa ser esclarecido. Isso que a imprensa vem fazendo, que é histórico nesse país, eu acho que talvez seja o caminho, a forma como a imprensa, colocando na mídia para a população, descobrindo fatos que a própria polícia sabe, mas que não revela. Então é importante a participação da imprensa em todas
estas discussões que pelo menos ultimamente está ocorrendo. A participação do vereador Júlio Adilson Pires junto do Conselho de Segurança, que começou a trazer à tona muitos problemas que nessa cidade, que nós ainda temos que agradecer que os nossos problemas não são tão grandes, como dizia aqui o vereador Gilberto Francisco Blitz. O Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, realmente ela é muito grandiosa e os problemas são muito maiores, em consequência da sua enormidade. Mas é preciso a participação, sim, da imprensa em todos esses momentos, para que possamos revelar à população a verdade dos fatos com relação a tudo aquilo que acontece. Então, a nossa preocupação com relação a coisas que têm que ser feitas a portas fechadas. É preciso que haja, sim, a participação de todos os setores, e nós esperamos que o próprio governo federal comece, sim, a ter a sua função mais distribuída dentro deste país. Eu agradeço, senhores vereadores, por essa participação. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marco Calça. Senhor presidente, senhores vereadores, semana passada fui procurado junto com o vereador Gilberto Francisco Blitz para uma reunião que vai ter na CDL na quarta-feira agora, dia 24. Então, essa casa está recebendo esse convite. Eu acho que esse convite teria que a maioria dos vereadores, porque é um tema, é o desenvolvimento regional da nossa região. Isso aí é aberto para todas as pessoas, não somente a ANSUPAR que está convidando, é a Associação dos Municípios do Sul do Paraná, mas como todo o Legislativo e como toda a sociedade organizada, para nós debatermos esse fórum regional de desenvolvimento econômico que nós estamos sofrendo muito na nossa região. Infelizmente, não vou poder estar presente, nem o vereador Júlio Adilson Pires, por causa da nossa viagem a Brasília. Essa nossa viagem a Brasília, além da visita no DENIT, nós temos no Ministério do Turismo e também no gabinete do deputado Ayrton Bernardo Roveda, que nós temos 3 verbas que já está no orçamento e ainda não vieram ainda para a União da Vitória. Um é o caso da Fiel, que o ano passado ela já veio, os R$25 mil, e esse ano não foi repassado ainda. Então, nós temos mais audiências junto com o prefeito Ussi, e, principalmente, o tema mesmo vai ser no DENIT, que é a Bento Munhoz. Porque hoje o governo municipal ele não tem verbas suficiente para fazer uma restauração da Bento Munhoz. Não é o caso que nem está acontecendo na região do Distrito de São Cristóvão, onde que é verbas do governo estadual, que está vindo a fundo perdido e com alguma coisa de contrapartida no município. E nessa quarta-feira, nessa audiência em Brasília, junto com o vereador Júlio Adilson Pires, nós vamos levar todo aquele documentário que ele tem, porque União da Vitória precisa daquela avenida. É uma das avenidas mais importantes para o eixo de desenvolvimento da região sul. E isso sem contar que os caminhões que hoje passam pelo centro da cidade têm que ser desviados por lá. E na próxima reunião, nós vamos trazer o que foi debatido em Brasília, senhor presidente. Senhor presidente, com a sua gentileza e pedindo desculpas a Vossa Excelência, eu só queria fazer um comunicado que eu acho que é importante. Eu estava lendo na coluna do Jornal Comércio, o cronista Marcelo Storck falar sobre a respeito do nosso Iguaçu, e acho que realmente é uma homenagem. Primeiro, como ele dizia, ao caudaloso e maravilhoso Rio Iguaçu, e a pessoas que trabalham pelos outros Iguaçu. E ele falava aqui do nosso companheiro e assessor dessa casa, Carlos Cinco, pelo seu brilhante trabalho, um trabalho pessoal muito forte em prol do esporte, em prol do seu Iguaçu, há muito tempo correndo. E também dizer e cumprimentar ao companheiro Dene Borges, também pelo novo início da atividade do Iguaçu, onde movimentou ontem mais de 1000 pessoas, teve uma vitória brilhante, e dizer o seguinte, de que realmente é importante. É importante que haja a participação do esporte, haja esse crescimento, que o Iguaçu do Carlos Senkio venha a refluir, que o Iguaçu do Dene Borges seja vitorioso e que o nosso caudaloso e majestoso Rio Iguaçu se comporte como o nosso rio,
não encha demais e que também não seque demais. Mas essa é uma homenagem que a gente faz a pessoas como os Carlos Senck e a pessoas como o Dini Borges, entre outros, que realmente dão um grande trabalho em prol do desenvolvimento do esporte de União da Vitória e região. Está registrado. Nós queremos comunicar aos senhores vereadores que está à disposição dos senhores o balancete referente ao mês de abril de 2006 e o mesmo encontra-se na sala do diretor financeiro. Também recebemos na sexta-feira a visita do secretário licenciado Rubens Conel Filho, o qual fez questão de vir a esse legislativo informando do seu afastamento por 6 meses a princípio para tratamento de saúde, agradecer o tratamento que teve de forma bastante gentil e com cortesia de todos os senhores vereadores e desta casa, ao qual muito nos orgulha nós podemos repassar aos senhores vereadores. Dizer ao vereador Jair que se algum trabalho está sendo feito por esta casa, com toda certeza a mesa diretora, através desse presidente, dos senhores vereadores, do primeiro secretário, o vereador Fernando Borer, do vice Pires, também do segundo secretário César Bogos, e de todos os senhores vereadores, que isso tudo reverta em benefício, em homenagem e respeito ao Legislativo. Dias estava falando com o vereador, uma pena que ele está ausente, o vereador Gilmar Jarentiuk, e eu falava para ele o seguinte: o respeito ao Legislativo começa por nós mesmos, aproveitando a presença de Gilmar Jarentiuk, que está em nosso meio. O respeito ao Legislativo começa por nós mesmos. Então, se existe respeito entre os senhores vereadores, pode existir diferenças político-partidárias, tendências pessoais, particulares, mas aqui em nosso meio tem que imperar a vez de cada um de nós, não interessa se é maioria, minoria, e principalmente o desejo de construir um legislativo forte. Então, todo o trabalho, cada debate que é feito, com certeza, se cada um dos senhores vereadores pegar firme a questão que se envolve, seja saúde, educação, segurança, infraestrutura do município, ganha com isso o município, ganha com isso o nome do Legislativo e ganha com isso também todos os senhores vereadores. Então, obrigado, vereador Jair, sinta-se também homenageado, o senhor e juntamente todos os demais vereadores também da mesma forma. Queremos dizer que a importância, como ficou relatado aqui através das palavras do vereador Gilberto Brits, do debate, é de fundamental importância, porque o debate leva a coisas boas, como aconteceu na sexta-feira. Nós estivemos reunidos juntamente com o prefeito no IBAMA, a convite do IBAMA, e hoje os senhores vereadores, nós recebemos agora à tarde, iremos reproduzir, e cada um dos senhores vereadores vai receber uma cópia do ofício que nós recebemos da superintendência do IBAMA, do senhor Hélio Sidol, e foi uma provocação, quer dizer, uma reunião que nós tivemos aqui bastante demorada. Os senhores vereadores ficaram até por volta das 23h45, mas a resposta para isso é uma doação de madeira de embuia, de quase 400 metros cúbicos de embuia para o município de União da Vitória, para projetos que vão servir a irmãos nossos menos favorecidos, a projetos de interesse social, a infraestrutura do município, enfim, uma madeira, 400 metros, eu não sou da área da engenharia, mas acredito que dá para se construir muitas propriedades, muitas moradias para pessoas que realmente necessitam desse tipo de assistência nesse momento. Então, é a provocação, é o trabalho através dos senhores vereadores, através da participação maciça. O que adiantaria eu convidar alguém, convocar, porque, na verdade, o presidente do IBAMA foi convocado, tendo em vista tantas reclamações que haviam por parte dos agricultores, dos pequenos agricultores, aqui esteve. Mas nada adiantaria se não houvesse a participação dos senhores vereadores. E essa participação, a coletividade, enfim, os munícipes, os prefeitos e principalmente aqueles que detêm cargos públicos de Malé para cá, vários municípios estiveram representados aqui em nossa Câmara Municipal. Também dizer que a viagem dos vereadores, vereador Marco Caos, vereador Pires, eu na verdade gostaria que fosse 4, 5 vereadores, porque nós temos condições para isso, mas não é uma viagem de recreio, não é uma viagem de passeio. É uma viagem de trabalho, uma coisa muito séria, e eu gostaria, até fiz o convite ao vereador Gilberto Brits, tem as suas escusas, sabemos que ficou já alguns dias fora, o vereador César Bogos, por questão de saúde, questão de trabalho, o vereador Fernando Borer também havíamos convidado, mas, na verdade, não faltará oportunidade de se fazerem representar a Câmara Municipal, e é o trabalho independente que eu faço questão de frisar, trabalho independente, em relação ao executivo, de respeito sim, mas jamais de subordinação, que faz com que esse legislativo possa ser enaltecido, possa ser representado, mas principalmente a hora que tiver que alçar a sua voz, vai fazê-lo com interesse, com vontade, mas principalmente com respeito devido. E quero somente para finalizar mais 2 assuntos rapidamente. Projetos de lei dessa casa, Lei de Doação de Sangue, 2003. Qual a importância disso?
Eu sou profissional da área de saúde, trabalho inclusive no banco de sangue, já passei muito aperto, principalmente nos plantões, pela falta de sangue. Hoje, graças a Deus, o nosso município está numa situação bastante tranquila. E quando eu falo município Fernando da Vitória, nós estamos atendendo desde São Mateus do Sul até Bituruna. São Mateus do Sul, Paulo Frontin, Bituruna, João Carneiro, União da Vitória, Porto União, atendemos Irinópolis e esporadicamente temos atendido inclusive também o município vizinho de Canoinhas. E a importância da doação voluntária, mas isso reverte em benefício também do doador. Nós temos um concurso público aberto pela Prefeitura Municipal de União da Vitória. E eu faço questão de registrar, e tenho dito isso na imprensa, que aqueles que, nosso projeto de lei, nosso, que eu digo da Câmara, é de minha autoria, mas eu estendo para todos os senhores vereadores. Projeto de lei, quem fez 3 doações num período de até 2 anos, automaticamente está isento da taxa do pagamento da taxa do concurso, para inscrição no concurso público. Então, a importância, salva-se vidas, ganha-se tantas coisas boas quando vai se fazer a doação, mas também se tem em contrapartida um retorno para si próprio, que é a isenção do pagamento da taxa. Muitos, quem sabe, não estão sabendo no momento, mas cabe a nós ressaltarmos a importância, isso sim, como muito bem falou o vereador Gilberto Brites, é levarmos ao conhecimento que é um projeto oriundo aqui da Câmara Municipal de União da Vitória. E, por final, a questão do projeto Povo já vai ser uma realidade no município de União da Vitória. Foi um requerimento apresentado por mim nessa casa, apoiado por todos os senhores vereadores, e em extensão eu solicitei o nome de todos os vereadores. Então, a Câmara Municipal de União da Vitória fez a solicitação do projeto Povo, que vai se implantar. As motocicletas já estão aqui, o veículo já está aqui, e logo vai começar esse trabalho pelo Distrito de São Cristóvão, até porque nós sabemos a necessidade, que foi uma solicitação do vereador Jair Brunhago. Então vejam bem as coisas como acontecem. Agora, nos preocupa quando nós estávamos lendo os jornais de circulação nacional que o governo federal retirou 11% do percentual para a segurança pública em relação ao ano 2005. Quer dizer, as coisas continuam na contramão. Eu ainda quero chegar aqui e poder falar bem do governo Lula. Quero falar, não dar aquele apelido pejorativo de desgoverno Lula. Quero poder falar bem. Mas até aqui, infelizmente, os jornais assim me têm dito. A não ser que eu esteja com um problema de visão, mas até o presente momento estou lendo muito bem. E nós vemos que realmente continua em débito com a população na área de saúde, na área de educação e agora também na área de segurança pública. Nós vemos a falta de investimentos por parte do governo federal. Com a palavra, o vereador Júlio Adilson Pires, para nós encerrarmos. Eu só gostaria de lembrar, senhor presidente, que na próxima sexta-feira, aqui nessa Casa de Lei, a partir das 19 horas, vai estar o ex-chefe do Detran de Curitiba, o doutor Marcelo Almeida, vai fazer umas palestras a respeito do trânsito, a respeito do Detran, a respeito das autoescolas, e quem quiser participar, na sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui nessa Casa de Lei. Agradecemos a participação, agradecemos a presença de todos, uma boa noite a todos, e até a próxima segunda, às 19 horas, quando teremos mais uma reunião ordinária. Boa noite, obrigado pela presença de todos.